bom, galerinha? Super animados para a nossa primeira semana de atividades do segundo bimestre. Eu sou bem curiosa, eu acho que você também é e já deu uma olhada no livro todo e tá super ansioso para realizar um monte de coisa, não é mesmo? Muito bem. Nós vamos começar a nossa atividade de português com um gênero textual. Gênero textual, prof. Sim, nós temos aprendido muitas formas de escrever, de fazer cartas, de fazer lista, de fazer história em quadrinhos. E nós agora entramos em mais uma forma de escrever, o gênero textual, que é receita. Nós vamos aprender tudo sobre a forma de construir, escrever e realizar uma receita. Levanta a mão aí para a prof. Quem já viu aí em casa um livro de receita? Já viu? Não viu? Então levanta a mão para a prof. Quem a mamãe já pegou na internet uma receita bem gostosa e fez e ficou uma delícia? Levanta a mão. Já, né? Ah, é verdade. A prof costuma pegar bastante receita na internet. O meu livro de receita ficou guardado, para falar a verdade. Mas uma coisa que a gente presta muita atenção quando a gente vai fazer uma receita é na estrutura do texto. Eu nunca vi uma receita que é feita em história em quadrinhos, que tem desenho, que tem balãozinho, que tem escrita. Você já viu, prof? Simone? Nunca vi. Acho que nem existe, prof. Não existe. Eu também nunca vi uma receita em forma de texto. Uma história bem grandona para construir uma receita. Eu também nunca vi, ia ficar bem confuso. E de poema? De poema também não. Estranho, né? Pois é. Ia ficar confuso, a gente ia ter que sair rimando as palavras para descobrir os ingredientes. Acho que isso não ia dar muito certo. Quando a gente vai construir ou ler uma receita, normalmente ela começa com o nome da receita. Ai, o que nós vamos fazer, Pois então, quem lembra da receita da história de segunda-feira da macaca? Qual era mesmo aquela receita? Essa aqui, ó. Receita de bolo de abobrinha. Que delícia! A prof tá super animada para fazer essa receita também. Então, lá na receita do bolo de abobrinha, começava com o nome da receita. Essa que a gente escreveu aqui, que a prof Simone escreveu, era de um bolo de maracujá. Então, a primeira parte para construir uma receita é colocar o nome. Depois que eu já sei o nome da receita, porque tem receita de bolo, de feijão, de arroz, receita de pudim, receita de bolinho. Então, se eu não souber do que é, vai ser uma confusão. Eu vou descobrir os ingredientes. O que é ingredientes, prof. Simone? Sem ingredientes não tem receita? Não tem receita. E o que é isso? Olha, aqui nessa cesta nós temos um exemplo de ingredientes. Sim, com frutas. O que podemos fazer com frutas? Minha boca encheu de água. Pode falar, prof. Dá para fazer receita de doce, dá para fazer receita de bolo, dá para fazer receita de compota, dá para fazer receita de salada de fruta. Salada de fruta, que delícia! Todas picadinhas. Ai, coronavírus, vai logo embora que a gente quer fazer um monte de receita com vocês. É verdade, fazer salada de fruta na sala de aula. Exato. Né? Olha só, temos uma variedade de frutas aqui. Eu não sei se você gosta de bolo de fruta, se você gosta de salada de fruta, vitamina, vai ingredientes também, vai fruta. E vai fruta. Que legal, dá pra fazer muita coisa. Qual é a sua fruta preferida aí? Pois é, tomara que ela seja lá na receita, porque depois desse título ingredientes, você vai conseguir ler todos os itens que a gente vai usar na receita. Por exemplo, 2 copos de arroz, ou 2 copos de açúcar, 3 frutas picadas,
depende da receita. E todos esses itens vêm marcados com a quantidade e o nome daquele ingrediente, daquele que vai ser utilizado na receita. Depois que a gente descobriu o título, os ingredientes e colocou ali cada um dos itens, vem uma parte muito importante da receita. O que eu preciso fazer? Agora eu já tenho os ingredientes, já sei as medidas, as quantidades exatas, mas é só misturar tudo ali, mexer e colocar para assar? Não, algumas receitas a gente só mistura, bate no liquidificador ou coloca para assar. Mas tem receitas misturar, bater, tudo isso faz parte do modo de fazer. E aí, lá na parte do modo de fazer, é que a gente vai descobrir se a gente vai cortar, picar, bater, congelar, amassar, misturar. Tudo isso a gente descobre na segunda parte. Tá vendo que aqui na parte do preparo, do modo de fazer, nós já temos um texto um pouquinho mais estruturado? Não é uma lista, porque a gente precisa entender. Então, o escritor passa todas as informações. Esse daqui é a estrutura do gênero textual receita. Título, ingredientes, aí todos os ingredientes, modo de fazer e o texto que explica como que a gente faz. Gostaram de saber? Agora que você já sabe como é a estrutura de uma receita, nós vamos descobrir um pouco mais sobre os ingredientes. Vamos para os nossos ingredientes agora, então? Lá no livro que vocês leram e que as profs mandaram para você o áudio da história, vocês gostaram? É a história da macaca, contando sobre a receita que ela foi fazer. Sim, o bolo de abobrinha, que delícia! Pena que queimou porque ela se distraiu. Fica uma dica: quando estiver fazendo uma receita, não vá na televisão e assistir algo tão empolgante e esquecer o horário. Ah, é legal se no seu forno não tem aquele reloginho que marca o tempo, coloca o despertador do celular para tocar no tempo que precisa assar. Assim você não esquece, não vai fazer igual a macaca. Aí, olha lá, aqui nos ingredientes ela usou ovos, açúcar, abobrinha, farinha de trigo, uva passas, que delícia, nozes, óleo de milho, baunilha, canela, fermento. Pensa no ingrediente bem importante. Já aconteceu da prof ir fazer o bolo, fazer a torta, quando vai olhar o potinho do fermento está vazio ou não dá uma colher para a receita. Sério? Aí eu fui lá na vizinha pedir um pouquinho de fermento emprestado. Não dá para perder os ingredientes assim? Não dá. Então, tem que ter bastante atenção. Antes de fazer a sua receita, precisa verificar se tem todos os ingredientes lá no armário, na geladeira, combinado? Então, vamos lá. Aí ela usou noz moscada, bicarbonato. Bicarbonato ele é usado também para ajudar a deixar o bolo fofinho e crescer. Ela usou uma pitadinha de sal e depois teve o preparo, né? Ela misturou tudo com uma colher e pôs na forma para untar. Mas nem sempre é assim. Você sabia que no livro do segundo bimestre temos uma receita saborosa também? Sim, só que lá a receita não tem todos esses ingredientes. Não, e esses ingredientes aqui são de vários gêneros, né, prof? Pois é. São sólidos, são líquidos. E na receita que você tem lá no seu livro, na página 4, é uma saborosa salada de fruta. Sim, você gosta de fruta? Ah, tem sempre aquela fruta que é a preferida, não tem? Aqui nós temos manga, temos cebola. Não, cebola não é para salada de fruta, mas ela é saudável, por isso que ela está aqui. Muito gostosa. Temos, olha aqui,
Maracujá. Pode ser tomado com suco, ele não Deixa pode eu ser tirar. feito a vitamina. Ai, ele é tão cheiroso. O maracujá não vai na nossa vitamina, mas ele pode virar suco. E pode virar vitamina. Tem gente que gosta de tomar com leite, né, prof? Só não dá para misturar com outras frutas, né? Senão dá um sabor assim meio estranho. Olha lá, temos o caqui. O caqui dá para fazer salada de fruta? Dá. Lá no seu livro tem várias dicas de frutas, mas você pode escolher aquela que você mais gosta ou aquela que você tem em casa também. Não precisa ser exatamente o que está no livro. Combinado? Ó, então temos caqui, maçã, que delícia. Temos laranja, a laranja tá aqui, ó. Opa! Laranja, banana, que delícia. Manga, e abacaxi. Todas essas frutas podem ser usadas na salada de fruta, bem lavadinha, picadinha. E lá você mistura. Pode colocar uma colherzinha de mel, né, prof? Sabe qual é a minha dica? Qual? A minha salada de fruta é muito gostosa. Eu faço um suco de manga bem docinho e misturo na salada de fruta. Fica uma delícia. Essa é novidade, eu não sabia. Dá pra colocar granola? Ai, granola, uva passa, sucrilhos. Sucrilhos! Ai, que delícia que tá ficando essa salada de fruta. Use sua criatividade. Ou você já usou? Você já fez a sua salada de fruta? Já? Que legal! Mas pode ser feita de novo. Quando tiver fruta em casa, não precisa hesitar. A fruta é muito saudável. E ela tem bastante líquido, né, prof? O nosso corpo precisa de bastante água e alimentos que tenham líquido. Então, ó, é muito importante. Combinado? Se você tiver frutas hoje, pode realizar de novo a sua salada de fruta e, ó, comer. A gente vai fazer, né, prof? Vamos fazer e comer. Sabe? Ó, tem um monte de fruta aqui pra gente fazer. O que eu trouxe pra gente poder fazer a nossa salada de fruta? O quê? Os utensílios. Verdade! Agora a prof. Kelly vai explicar como que a gente pode fazer essa salada de fruta. Olha só, primeiro passo é pegar todas as frutas e lavar muito bem lavado. Algumas frutas a gente come com a casca. Essas são as que tem que lavar com mais dedicação. Outras a gente descasca. E para descascar a gente usa uma faca. Criança pode usar faca, prof? Não, essa daqui não. Mas na nossa salada de frutas, você pode ajudar a mamãe com o auxílio de um adulto e ela pode te emprestar uma faquinha de plástico ou uma faquinha de serra e ela vai cuidar direitinho para que nada dê errado. Tem aquelas faquinhas só de passar manteiga, né, prof? Que elas não cortam muito, daí dá para ajudar a descascar algumas frutas. Se a mamãe deixar, porque às vezes algumas crianças já têm mais habilidades que as outras. É verdade. Mas é mais legal picar as frutas. Sabe por quê? Porque a gente pode ir experimentando. Depois que você picar todas as frutas, vai separando elas numa tigela, porque nós vamos fazer uma salada de frutas cheia de frutas diferentes. Verdade. Então, corta e coloca na tigela. E essa dica de provar, prof, é muito importante, porque pode acontecer de alguma laranja estar com um gostinho passado, meio amarguinho. A laranja é campeã em fazer isso com a gente. Azedar. Né? Então, às vezes, se você não prova, você não consegue saber. A mesma coisa com o morango, né? Então, tem que provar ali um pouquinho para ver se realmente está gostosa, se está boa. Exatamente. Eu tenho aqui outros utensílios. Será que você conhece todos eles? Esse daqui, qual é o nome desse utensílio de cozinha? Você tem um aí na sua casa? A mamãe usa pra quê? Difícil, né?
A gente usa esse daqui para fazer salada de fruta, Prof. Simone? Ixi, se usar esse para fazer salada de fruta, ó, vai virar uma Vai ser uma sopa de fruta. Vai ser uma sopa. Esse daqui é um rolo de macarrão. A gente fala que é rolo de macarrão porque antigamente as pessoas faziam macarrão em casa. Esticavam e depois cortavam para ficar os espaguetes. Hoje em dia é mais fácil comprar no supermercado, mas a gente pode usar para abrir qualquer tipo de massa, para fazer pizza, Pastel, esfirra. verdade. Ai, não fala, prof, eu tô com fome. Esfirra, eu amo. Então, rolo de macarrão. Esse daqui, quem sabe o nome desse daqui? A gente usa para misturar. Esse daqui é o fouet. Tem que fazer bico para falar o nome dele. Fouet. Ele serve para bater os alimentos, principalmente clara e neve. Mas na salada de fruta você também pode usar para misturar as frutas junto com as outras. O que mais eu tenho aqui, prof? Tem a colher. A colher. E é uma colher bem grandona, porque eu quero encher a minha tigela de salada quando ela estiver pronta. Mexer bem mexido para ficar os sabores misturadinhos. Exatamente. Depois que a gente misturar, O que é isso? esse daí a minha mãe usava. Será que é pro mesmo que a minha usava, prof? E eu esqueci. Esqueceu. Esqueci. Olha, a minha mãe cozinhava batata, sabe? Ela lavava a batata, descascava, cozinhava. Depois que estava cozida e já tinha esfriado, aí ela me chamava para ajudar. Eu colocava a batata aqui dentro, apertava e assim, ia saindo, parecia um monte de cachinho de batata. Agora eu lembrei. E depois que estava bem amassadinho, colocava na panela e fazia purê. Um purê Ai, que delicioso. delícia. Temperadinho com alho, cebola ali raladinho. Era uma delícia e manteiga. Manteiga, Então, verdade. esse daqui é o espremedor de batatas. Acho que a gente não precisa dele para Não. fazer a nossa Melhor salada de não. frutas. Melhor não. Esse daqui é um pegador. Será que vai dar certo se eu pegar as frutas da salada de frutas com esse daqui? Não, vai ficar escapando. Também não é um dos utensílios que a gente vai usar. E por último, eu tenho uma peneira. Lembra que a prof falou que costuma fazer um suco de manga para colocar na salada de frutas ou um suco de maracujá? A peneira vai servir para a gente separar as partes que a gente não gosta, a semente, os fiapos, e vai ficar tudo preso aqui, e a parte deliciosa vai tudo para nossa tigela. Isso mesmo. Faltou um utensílio, né, prof? Faltou? Faltou. A parte boa! A nossa concha. O que vamos fazer com essa concha? Não é de pegar feijão, prof? Ou caldos? Então, ela serve para pegar tudo O que é tem caldo? líquido, O que que tem caldo. Pode ser sagu, Pode pode ser ser arroz iogurte. doce, iogurte. Que legal! Já sei, a gente vai pegar a salada de fruta com ele. Também. A gente usa a colher para misturar e esse daqui para pegar. Para encher uma concha bem cheia de frutas para comer. Muito bem. Agora que você já sabe a maioria dos ingredientes, dos utensílios que a gente usa para fazer uma salada de frutas, E os ingredientes também, né, prof? também é uma boa hora de você separar esses ingredientes. Mas olha só, quero te contar uma coisa. Quando a gente vai fazer uma receita em casa, a gente sempre tem que prestar atenção naqueles ingredientes que são mais saudáveis. Isso mesmo. Lá na nossa sala, Prof. Simone, a gente gosta muito de comer. E os meus alunos já sabem que coisas saudáveis a gente come de montão.
Verdade. E aquelas que não são tão saudáveis, a gente come só um pouquinho. E isso se chama temperança. Verdade. E faz parte de um dos 8 remédios naturais que estamos vendo. Começamos a ver na semana passada. Isso mesmo. Você pensa aí na sua cabecinha e me diz, faz assim com o dedinho. Eu vou falar alguns ingredientes. Se for algo saudável, você faz assim. Se for não saudável, você faz assim. Combinado? Prof. Simone, será que comer um pote enorme de sorvete é saudável? Sim ou não? Não? Ai, mas é tão gostoso. O que eu faço então? Eu já ouvi falar de sorvete de banana. Ai, é verdade. Esse pote? Pode. Ai, que legal. Esse pode, um pote bem grandão. Mas se não é o sorvete de banana, a gente come só um pouquinho. Outra coisa. Mexerica. É saudável ou não? E olha lá. E aí, gente, é saudável ou não? Sim ou não? É? É saudável! Muito bom! Deixa eu pensar. Pão. Pão é saudável ou não? Depende. 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 Do quê? Tem o pão com a farinha branca e tem o pão com a farinha integral, aquela farinha mais escura. Se for o pão com a farinha mais escura integral, pode. Aí ele é saudável? Ele é saudável. Se for com a farinha branca, não. Por Não é quê? muito? Não é muito saudável e só faz a gente engordar, engordar, engordar se comer muito. Então é só um pouquinho. Só um pouquinho. Só Tá um bom. pouquinho. Beber bastante suco de fruta e tomar bastante água. Saudável ou não saudável? Saudável! Encher o copo de refrigerante e beber um monte. É saudável ou não saudável? Não! Refrigerante tem um monte de açúcar que faz um mal danado pra gente. Então, nada de muito refrigerante. Aliás, se der pra nem tomar, é melhor ainda. O excesso de açúcar deixa o nosso cérebro preguiçoso para pensar. E além do mais, o refrigerante ele enfraquece os nossos ossos. Sim, não faz bem. Sabe, agora a gente não sente, mas conforme os anos vão passando e a idade vai aumentando, começa a doer aqui, doer ali, doer lá, doer cá. E sabe, tudo isso vai dar consequência da nossa alimentação. Precisamos cuidar agora. A minha mãe falava assim: tudo que a gente tira a casca, a gente come bastante. Tudo que a gente abre o pacote, a gente come um pouquinho. Coisas saudáveis são aquelas que Deus nos deixou como presente. As frutas, verduras, legumes, cereais, todas elas fazem parte da nossa alimentação e vai nos ajudar a ser mais saudáveis e fortes. Agora, os outros alimentos que foram industrializados. Olha que palavra grande. Quer dizer que eles não são naturais, né, prof? Não. São industrializados, é quase a mesma coisa que falsificados. Eles foram organizados lá na fábrica. Tiraram a maioria dos nutrientes, colocaram muito açúcar, muito conservante, muito sal, muito aromatizante Para ter aquele sabor gostoso, corante, para ficar com aquelas Corante. cores maravilhosas, mas de nutrientes ele, é fraquinho, não tem quase nada. Sabe, prof, falando nesses produtos, eu lembrei de uma fruta muito importante. Qual? A maçã. A maçã, ela tem antioxidantes. Então, a maçã, ela serve para fazer a limpeza do nosso estômago e do nosso paladar. Se você tiver o hábito de comer a maçã semanalmente, se não for todos os dias, mas pelo menos uma maçã por semana, o seu paladar muda. Faz um teste. Digamos que você não costuma comer maçã, tá, prof? Tá.
e você sempre está comendo aqueles pacotão de salgadinho, Coca-Cola, fritura. Não que não seja gostoso, mas o nosso paladar fica enganado. Sabe esses ingredientes que são processados, que a Prof. Kelly falou? Eles lá dentro têm ingredientes que enganam o nosso paladar para dizer que é gostoso. E quando a gente come a maçã e depois vai comer um alimento desses processados, a maçã deixa falar a verdade no paladar, porque quando a gente come, ela limpa. Então, ela tira todo o... Como é que chama? Que a Prof. Kelly falou agora. Ai, eu já esqueci. Os conservantes e o corante. E você sente o verdadeiro sabor. Sabe aquele chocolate que é mais gorduroso, você vai comer e vai ficar com um gosto ruim. Você vai comer uma fritura, principalmente aquelas que a gente compra por aí, que às vezes é usado o óleo mais do que uma vez, aí come e fica sentindo aquele gosto da gordura na boca. Por quê? A gente está limpando o nosso paladar. Então é importante ter o hábito de limpar o paladar, prof. Pelo menos uma vez por semana. Se você conseguir 2, 3 vezes, uau! Continue assim. Ou vai se esforçando para treinar mais. Mas a maçã é um ótimo ingrediente para limpar o nosso paladar e evitar que a gente tenha vontade de comer esses alimentos. Prof, você vai querer comer alimento ruim? Não. Alimento com gosto de gordura? Não. Com gosto de óleo? Então, se a gente comer maçã diariamente ou quase todos os dias, a gente não vai mais ter vontade de comer esses lanches. É verdade. Esses doces, né? Fica uma dica. Muito bem. Essa foi a nossa atividade de hoje. Vocês aprenderam muito sobre gênero textual, receita, organização, sobre os ingredientes, sobre os utensílios. E agora é hora da nossa realização. Oi, 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 galerinha! Preparados para nossa próxima atividade? Será? Pega lá o seu livro, o penal, prepara tudo e deixa bem organizado. Será que eles já estão prontos? Acho que já. Então agora, vamos lá? Para as nossas pesquisas e realizações? Muito bem, pessoal. Vamos lá para a nossa realização? Pega o seu livro, o seu penal, tudo que você vai precisar. A nossa primeira atividade diz assim: a receita que você viu se parece com qual das imagens abaixo? Lembram da estrutura da receita? Que começa com o nome da receita, depois os ingredientes, depois o modo de fazer e um texto que explica a realização? Então, olha aí para mim. Será que esse texto, montado em forma de história, parece com uma receita? Ou esse texto, separado em título, ingredientes, modo de fazer, parece com uma receita? Ou esse, separado em título e em versos, como se fosse um poema? Qual dos três parece com a estrutura do gênero receita? Pega o seu lápis e faz um X no que você acha que parece aqui com a receita. Muito bem? Essas duas atividades nós já conversamos lá na nossa outra aula. Então, aqui nós vamos continuar no 4. No texto, pinte de amarelo o nome dos ingredientes que aparecem na receita e escreva nas linhas abaixo. Pega o seu lápis de cor amarelo e vamos ler a receita. Salada de frutas. Você vai ler e vai descobrir todos os ingredientes. Vamos com a prof? Salada de frutas. Ingredientes: um abacaxi cortado em cubos. Qual é o ingrediente dessa frase? Isso mesmo, abacaxi. Pega o seu lápis amarelo e circula a palavra abacaxi. Continuando. Uma bandeja de morangos picados. Qual é o ingrediente agora? Os morangos, isso mesmo. 2 mamãos cortados em cubos. Você gosta de mamão? Ele também faz parte da nossa receita.
2 mangas cortadas em cubos. Qual é o ingrediente agora? Manga, isso mesmo. 2 bananas cortadas em rodelas. Ai, que delícia! Agora o ingrediente é banana. 5 laranjas espremidas em forma de suco. O ingrediente agora é laranja. 5 maçãs cortadas em cubos. Maçãs. E granola, o nosso último ingrediente. Depois que você circular, pega os nomes e copia aqui nas linhas, até completar. Combinado? Nossa última atividade de hoje. Você vai pintar todos os utensílios que a gente precisa para fazer uma salada de fruta. Vamos ler novamente? Modo de fazer. Junte todos os ingredientes em uma tigela, olha, uma tigela grande e misture bem com uma colher. Olha aí mais um utensílio. Em seguida, coloque uma porção em um prato bem fundo ou copinho. Acrescente granola e se delicie com essa receita saudável e colorida. Alguns utensílios não fala aqui, mas se a gente vai precisar cortar, a gente vai cortar com a mão? Não, né? A gente vai usar uma faca. E vamos cortar em cima do quê? Direto na pia da mamãe? Não, nós vamos precisar usar uma tábua. Assim, você olha todos os utensílios e pinta para mim os que a gente vai utilizar. Tábua, tigela, panela, rolo de macarrão, travessa de bolo, faca e colher. Pinta tudo bem colorido e caprichado. Depois, mostra pra prof. Ótima atividade e um super beijo e bom dia!